Então, muito boa tarde, senhoras deputadas. Eu ia dizer senhoras e senhores deputados, mas hoje os senhores deputados deixaram-nos ficar aqui sem a sua presença, porque nós estamos já a cumprimentar a Ordem dos Nutricionistas. Nós somos o Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Saúde e temos muito gosto em recebê-las cá com este pedido de audiência sobre a comparticipação de suporte nutricional total ou parcial, entérico ou parentérico, a doentes com comprometimento do processo digestivo, incluindo doenças neurológicas, oncológicas, metabólicas e outras, como a síndrome do intestino curto. Professora doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, doutora Graça Ferro, presidente do Conselho de Especialidade em Nutrição Clínica da Ordem dos Nutricionistas, doutora Ana Frias, assessora da senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Permitam-me iniciar já com um pedido de justificação, de certa forma, dos senhores deputados e grupos parlamentares que aqui não estão presentes. Hoje estão a decorrer audições com membros do Governo e ainda estão a decorrer, portanto, ao mesmo tempo estamos com outras audições, daí a impossibilidade de estarem presentes e pediram que apresentasse as suas desculpas, mas esta audiência é gravada e depois eles poderão acompanhar, tendo em conta a importância da matéria. A grelha para esta audiência será 10 minutos iniciais à entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente numa parte final para as respostas que entenderem dar mais 10 minutos. Então, sem mais demoras, eu passava desde já a palavra à professora doutora Alexandra Bento, senhora bastonária, para usar a palavra sobre este tema que nos traz aqui. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas. Não deixa de ser engraçado estarmos numa sala que somos um conjunto de mulheres do vosso lado, senhoras deputadas, e bem sei que temos alguém na sala que não é, que é um homem connosco, mas sim, da parte da Ordem dos Nutricionistas também só estão mulheres, mas também é questão que não é difícil, porque deixem-me dizer-vos que em matéria de género, na profissão de nutricionista, 90% são mulheres e 10% são homens, que é uma tendência nas profissões de saúde, mas claramente na profissão de nutricionista tem sido sempre assim. Bom, esta questão à parte, dizer-vos que da nossa parte um agradecimento por prontamente responderem à nossa solicitação. Entendemos fazer esta solicitação neste momento por motivo simples. Um dos motivos é porque temos conhecimento que há alguns projetos de lei, em concreto, salvo erro, de 3 partidos, pelo menos é o conhecimento que nós temos, e julgo que é, porque é o que está no site da Assembleia da República, em relação à matéria em apreço, o suporte nutricional, mas para além disso também temos conhecimento que no Orçamento do Estado para o presente ano está previsto que o Governo desencadeie um estudo em que de alguma forma demonstre a eficácia, a eficiência da comparticipação do suporte nutricional. Ora, como devem compreender, esta é matéria que nos é imensamente cara. Há vários anos a esta parte a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a alertar para a necessidade de uma otimização do estado nutricional dos indivíduos, e nomeadamente aqueles que estão hospitalizados, e nessa matéria deixem-me lembrar o seguinte: se hoje em dia é obrigatório o rastreio ao estado nutricional aos indivíduos quando entram nas instituições públicas, nos hospitais públicos portugueses, no Serviço Nacional de Saúde, melhor dizendo, porque claramente que o rastreio, aqui um parênteses, o rastreio deve ser feito em ambiente hospitalar, mas também não deve deixar de ser feito em ambiente de cuidados de saúde primários. Mas, bom, dito isto, se há obrigatoriedade do rastreio do estado nutricional, pode-se dever muito a muitos, mas deve-se também muito ao trabalho da Ordem dos Nutricionistas. E, portanto, em 2018 vimos sair um despacho nesse sentido. E porquê que eu estou a falar no rastreio? Antes de passar a palavra à doutora Graça Ferro, como sabem, é quem preside o Colégio de Especialidade de Nutrição Clínica e terá muito mais propriedade do que eu para falar nestes temas, mas eu não queria deixar de sublinhar que, de facto, o conhecimento da dimensão do problema para depois agir será o ponto de partida, e, portanto, esse ponto de partida que em 2018 viu a luz do dia com a obrigatoriedade de se rastrear os doentes à entrada dos serviços de saúde para ver
perceber se efetivamente temos uma situação que carece de intervenção, para nós foi um ponto de partida e é um ponto de partida imensamente importante, mas obviamente rastreando e no caso daqueles que é necessário, fazendo o suporte nutricional, seja ele um suporte nutricional com uma dieta mais orientada, seja um suporte nutricional entérico, seja um suporte nutricional parentérico, que acho que as senhoras deputadas já estão até habituadas a esta terminologia, ainda assim é preciso uma intervenção do Serviço de Nutrição e dos nutricionistas, que é quem maioritariamente trabalha estas questões, mas muito numa lógica, obviamente, multidisciplinar, porque as questões de saúde também é assim que se trabalham. Mas não gostava de deixar passar sem este sublinhado. Se todos os profissionais são importantes neste processo, obviamente que os nutricionistas são aqueles que são verdadeiramente indispensáveis. E chegados aqui, é evidente que quando nós temos um indivíduo que vai para ambulatório com o suporte nutricional que foi instituído, carece de se pensar que medidas é que devemos ter para comparticipar estes que estiveram em ambiente hospitalar e que melhoraram o seu estado de saúde e que necessitam. E, portanto, dito isto, eu passava a palavra à doutora Graça Ferro para melhor dizer aquilo que, de facto, são as mensagens que gostaríamos de vos deixar. Muito obrigada, doutora. Faz favor. Obrigada a todos. Doutora, ligar o microfone. Muito bem. Desculpem, muito obrigada. Acho que já está. Obrigada a todos, agradecer-vos realmente o facto de nos receberem e dizer que para nós é sem dúvida muito importante este tema. Eu, além de presidir este colégio, o meu local de trabalho é a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, como vocês conhecem, constituída por o Hospital de Viana e de Ponte de Lima, indo aos 12 centros de saúde do Distrito de Viana. E, portanto, implementamos a identificação do risco nutricional em ambiente hospitalar em 2019, fomos ao Hospital Piloto, portanto, todos os nossos doentes são identificados os riscos nas 48 horas, primeiras 48 horas do internamento e temos uma realidade quase de 30% a 40% dos doentes em risco nutricional. Obviamente que nem todos estes doentes estão desnutridos, mas uma grande parte, e subejamente sabemos que a população está envelhecida, que Portugal é dos países da Europa com maior taxa de envelhecimento e de solidão e de pobreza. Todos estes factos associados, e tudo o que já foi dito aqui pela senhora bastonária, leva-nos a pensar nesta necessidade e no que sentimos realmente quando o doente sai do hospital e necessita de manter estes cuidados depois em contexto domiciliário. Sabemos a insegurança alimentar das famílias portuguesas neste momento e, sobretudo, dos mais vulneráveis. Sabemos que muitos idosos estão nesta situação de necessitar deste tipo de tratamento e de suplementação. Lembrar e frisar-vos aqui um ponto importante, que é muitas vezes isso, quando falamos em suplementos nutricionais orais como complemento da dieta de doentes que com a alimentação não conseguem satisfazer todas as suas necessidades energéticas e nutricionais, a importância que há em complementá-los com a alimentação e, portanto, este cunho que é importante dar, que nem todas as vezes estes suplementos são tolerados por muito tempo, portanto são suplementos em creme ou em líquido com um sabor esse que os doentes se vão fartando um bocadinho e enjoando. Portanto, há aqui uma necessidade constante de ver estes doentes, de ir trocando aromas e trocando texturas, porque os doentes realmente fartam-se um bocadinho de fazer sempre o mesmo suplemento. Portanto, podemos usá-los encapotadamente, fazendo deles uma sobremesa com outros componentes alimentares, podemos incorporá-los em batidos de fruta. Portanto, há várias inúmeras formas do doente poder fazer estes suplementos que não seja só simples e, portanto, dar-vos aqui este cunho da necessidade de um apoio nutricional muito sistemático destes doentes e muito regular. Portanto, senão, sem dúvida, que não há sucesso mesmo que eles sejam comparticipados. Alertar também para a importância da farmácia comunitária neste processo, ou seja, os utentes em áreas com grande dispersão geográfica, como é o caso de Viana, mas será o Alentejo ou outras zonas mais interiores, que distam às vezes quase 100 km de hospitais centrais
hospitais e a necessidade, se realmente conseguirmos esta comparticipação, que este género de produtos seja dispensado na farmácia comunitária, porque os doentes, além de não conseguirem levar o peso que são estes suplementos, a necessidade de os ter de proximidade e com formulário de prescrição que seja de curta duração, ou seja, o facto de o suplemento não estar prescrito para 1 mês ou 2, haver necessidade de reavaliar o doente, porque realmente, como vos disse, as pessoas vão-se fartando dos sabores, há necessidade de ir mudando a terapêutica, de ajustar a terapêutica quando ela é um complemento. Isto já não se passará quando ela é uma nutrição entérica ou parentérica, que aí sim essa necessidade é absoluta e contínua e aí sim poderá haver outra estratégia. Portanto, aqui dar ênfase realmente ao papel do nutricionista nesta equipa multidisciplinar. E certamente já vos chegou a norma da DGS da implementação da prescrição e, portanto, dos grupos de nutrição entérica e parentérica em contexto domiciliário e da criação destes grupos nos hospitais do SNS. O Colégio de Especialidade da Ordem de Nutrição Clínica, o Colégio de Especialidade, fizemos um estudo entre colegas especialistas para averiguarmos com os colegas quantos hospitais teriam os grupos de nutrição entérica e parentérica e realmente a resposta dos colegas foi que cerca de 60% dos hospitais teriam estes grupos constituídos. Posso dizer que, e falando até pelo meu caso em concreto, temos este grupo constituído, mas estes grupos ainda têm pouco tempo dos profissionais afetos e, portanto, reúnem poucas vezes, ainda estão pouco ativos nos hospitais. Portanto, há uma necessidade de afetar recursos e tempo dos profissionais, porque pedem-nos para estar X horas num grupo, mais X horas noutro e realmente não temos ainda, temos escassos recursos humanos multidisciplinares, quer seja do médico, do enfermeiro, do farmacêutico e do nutricionista, para poderem dar resposta. E falar-vos um bocadinho só da importância da integração dos cuidados também em contexto do LS. Portanto, a necessidade de articularmos com as equipas domiciliárias e dos cuidados de saúde primários e não esquecer aqui o retorno financeiro que o SNS, que está em reestruturação e precisa de eficiência e sustentabilidade, teria se estes doentes fossem melhor nutridos para casa ou se pudessem continuar a terapêutica em casa, reduzindo o número de dias de internamento, complicações associadas ao internamento, risco de reinternamentos precoces, que sabemos os custos que isto advém para a saúde, e a mortalidade e a pioria da qualidade de vida dos doentes. E, portanto, esgotaria assim o meu tempo, que acho que já esgotei, e fico aberta, obviamente, às vossas questões e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Sra. Bastonária, muito obrigada, doutora Graça Ferro. Eu vou passar agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, por favor, até 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento as Sras. Deputadas, cumprimento também a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Sra. Professora Doutora Alexandra Bento, e na sua pessoa também cumprimentar a doutora Graça Ferro e a doutora Ana Frias. E agradecer a vossa partilha, a partilha das vossas preocupações, que também são as nossas preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Porque nós temos a noção e a consciência que as questões da malnutrição associada à doença é um problema relevante, seja pela sua prevalência, pelas implicações que tem para o doente ou pelas implicações que tem para o sistema de saúde, como também já foram aqui referidas. Inevitavelmente, esta é uma questão e é um problema que carece de medidas políticas públicas. E também, como há pouco a Sra. Professora e a Sra. Bastonária dizia, já foi através da aprovação da norma da DGS sobre a implementação da nutrição. Esta norma define o enquadramento do grupo de nutrição entérica e parentérica. Aliás, como também já estamos muito familiarizados com esta terminologia, e dizia eu, portanto, ela define então o enquadramento em cada unidade hospitalar do SNS, do plano individual de nutrição entérica e parentérica, dos algoritmos de auto-hospitalar e monitorização, e também estão listadas as patologias elegíveis para a nutrição entérica e parentérica e as situações clínicas que exigem realmente uma necessidade nutricional que devem ser supridas pela administração da nutrição clínica. E também, pese embora haja alguns estudos concretos, estima-se que a malnutrição associada à doença esteja presente em 20% a 50% dos casos de hospitalização, à data da admissão. A malnutrição pode aumentar os custos de saúde, como também já foi aqui evidenciado, ou atrasar a recuperação e a reabilitação da pessoa com a doença, aumenta significativamente os custos de internamento e de tratamento, coloca também maior pressão sobre o SNS, assim como também aumenta o risco de complicações médicas.
Sabemos também que o mercado, as intervenções nutricionais, e estamos conscientes e cientes disso, que têm um potencial de fornecer melhores cuidados preventivos e medidas de tratamento com uma boa relação custo-benefício, e atualmente quem necessita de recorrer à nutrição entérica em ambulatório não tem qualquer apoio ou comparticipação na aquisição destes produtos, e muitas vezes também nós temos essa noção que são determinantes para a sobrevivência e qualidade de vida do tratamento. E também, como é de vosso conhecimento, na Lei 24/2022, na aprovação do Orçamento de Estado, foi aprovada uma norma que inclui, que determina ao Governo a obrigação de estudar a viabilidade técnica e financeira de implementação do regime de comparticipação especial dos encargos com nutrição entérica e parentérica fora do contexto hospitalar. E naqueles casos em que a alimentação oral deixa de ser possível ou suficiente e que seja necessário recorrer à nutrição clínica, nomeadamente à nutrição entérica. Também temos consciência que este mercado destes produtos em ambulatório é muito extenso e está longe de estar preparado um processo imediato de comparticipação e que requer procedimentos de avaliação adequados. É, no entanto, uma área onde é importante salvaguardar o acesso indevido à comparticipação. Também temos que ter essa noção. E eu não vos vou colocar nenhuma questão, o Grupo Parlamentar não vos vai colocar nenhuma questão, apenas vou partilhar convosco uma questão que nós colocamos em maio ao Ministério da Saúde, precisamente sobre esta problemática. E a questão que nós colocamos tem a ver precisamente para sabermos o ponto da situação do estudo de viabilidade técnica e financeira, porque é realmente importante. Nós temos saber o ponto da situação deste estudo, e que confere também o regime de comparticipação especial para estes encargos com a nutrição entérica e parentérica, e também perguntámos ao Governo que a garantia, enfim, quais as garantias que nós podemos ter de ter o resultado, ao fim e ao cabo, da divulgação deste estudo. Portanto, essas são as nossas preocupações. Estamos também a trabalhar nesse sentido e estamos certos que o Ministério da Saúde irá também encetar as diligências para que, juntamente com todos nós, possamos dar uma resposta a estes doentes, porque é uma resposta que realmente, enfim, os doentes carecem dela pela questão da qualidade de vida deles e também para a melhor resposta do SNS. E, portanto, dizer-vos isto mesmo, não vou colocar nenhuma questão, mas dizer que estamos aqui também solidários com esta questão e estamos a trabalhar e estamos certos que o Ministério da Saúde também vai dar uma resposta a estas nossas preocupações. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Lucélia Lourdes Silva. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Inês Barroso. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Saúdo todas presentes nesta audição, as entidades, a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a Sra. Professora Doutora Alexandra Bento, a Sra. Doutora Graça Ferro e a Sra. Doutora Ana Frias. Saúdo veementemente e agradeço imensa partilha e a informação que hoje nos trouxeram com este alerta também da Ordem dos Nutricionistas, que é muito importante para todos nós. Em texto de contextualização do assunto que hoje nos trazem, gostaria de reforçar alguns conceitos, nomeadamente relativos à nutrição e aos cuidados a ter neste campo com todas as pessoas, sejam ainda mais agravado com as que possam ter problemas, portanto, de comprometimento do processo digestivo. A nutrição adequada é um direito básico de todo o ser humano e, infelizmente, existem condições de saúde que tornam o processo digestivo uma tarefa desafiadora e até mesmo impossível para alguns indivíduos. Para essas pessoas, a alimentação por via oral não é suficiente para suprir as necessidades nutricionais e é necessária, portanto, esta intervenção de suporte nutricional. E depois, com grande preocupação, após a intervenção de Vossas Excelências, constatamos a falta de comparticipação adequada para o suporte nutricional nestas condições. Muitos doentes e as suas famílias são deixados sem opções viáveis, enfrentando dificuldades financeiras para garantir a nutrição adequada, e isto não só compromete a sua qualidade de vida, mas como também agrava a progressão da doença e aumenta os custos de saúde a longo prazo.
Doenças neurológicas, metabólicas e o síndrome do intestino curto são apenas alguns exemplos de condições que requerem suporte nutricional específico. Esses pacientes dependem de fórmulas nutricionais especializadas, suplementos alimentares e, em alguns casos, de dispositivos médicos como sondas de alimentação. No entanto, esses itens essenciais muitas vezes não são comparticipados adequadamente, deixando os pacientes sem acesso ao tratamento adequado. É, pois, nosso dever, enquanto atores legislativos e até de fiscalização da ação do Governo, garantir que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde adequados, independentemente das suas condições médicas. Consideramos, pois, inaceitável que pessoas com doenças debilitantes e incapacitantes sejam deixadas à mercê da falta de recursos financeiros para obter o suporte nutricional de que necessitam. Portanto, consideramos seriamente a criação de políticas que garantam a comparticipação adequada do suporte nutricional a doentes com comprometimento do processo digestivo. É uma medida crucial para promover a saúde e o bem-estar destes indivíduos, garantindo que eles tenham uma vida digna e com qualidade. Face à vossa exposição, é importante investir em pesquisas e inovações desta área, buscando soluções eficientes e acessíveis para o suporte nutricional, e devemos estimular o desenvolvimento de fórmulas nutricionais personalizadas, dispositivos médicos mais avançados e programas de apoio que ajudem os pacientes e as suas famílias a lidar com os desafios enfrentados. Além da falta de comparticipação do suporte nutricional, é importante ressaltar os graves impactos que a desnutrição irreversível pode ter sobre os pacientes com comprometimento do processo digestivo. A desnutrição prolongada pode levar a complicações sérias, como perda da massa muscular, deficiências vitamínicas e minerais, comprometimento do sistema imunológico e retardo na cicatrização de feridas. Essas condições agravam ainda mais a saúde dos pacientes e podem resultar em hospitalizações frequentes, aumentando os custos do sistema de saúde. Além disso, reconhecemos também as dificuldades e desigualdades enfrentadas pelos pacientes que dependem da nutrição artificial do ambulatório e no domicílio. Muitas vezes esses pacientes precisam de realizar procedimentos invasivos, como a colocação de sondas de alimentação, e requerem acompanhamento constante por profissionais de saúde. No entanto, nem todos têm acesso fácil a esses serviços e enfrentam barreiras geográficas, financeiras e até mesmo falta de recursos humanos especializados. Estas condicionantes limitam o acesso dos pacientes ao suporte nutricional necessário, criando desigualdades preocupantes. Diante destes desafios, é fundamental realmente investirmos nesta área, pelo que deixo algumas questões que, se fosse possível, gostaria que pudessem partilhar connosco as suas respostas. A Ordem dos Nutricionistas tem os dados nacionais sobre a maior incidência de necessidades de acompanhamento ou de suportes nutricionais por zonas do nosso país. Suponhamos se há maior dificuldade na Zona Norte ou na Zona Sul ou nas zonas mais dispersas geograficamente. Que iniciativas já foram promovidas em termos da sensibilização do Governo relativamente a esta matéria, ou seja, se já tiveram algumas reuniões com o nosso Ministério da Saúde e se houve alguma evolução relativamente a esta comparticipação, se tem a noção do impacto financeiro que estaria adstrito a esta, digamos que, mitigação das desigualdades, permitindo o acesso em farmácias comunitárias dos suplementos nutricionais. E, por último, dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD fica, obviamente, sensibilizado e sensível a esta matéria e que vai acompanhar obviamente, todos os grupos parlamentares, seguramente, do nosso Parlamento, esta matéria que nos parece que é determinante para a qualidade de vida e destas populações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Bastonária, antes de lhe passar a palavra, se me permite, eu fiquei aqui só com uma dúvida e tenho mesmo que pedir um esclarecimento, porque, como perceberam, esta matéria para nós é mesmo algo que temos vindo a andar a trabalhar. E quando fala em suplementos nutricionais orais, é distinto da nutrição entérica e parentérica. Portanto, a pensarmos numa comparticipação, temos aqui dois grupos diferentes. Essa é uma questão que eu tenho mesmo dúvidas sobre isto. Quando falamos de nutrição entérica e parentérica, nós não estamos a incluir os suplementos nutricionais, estamos a falar de coisas diferentes. E a outra pergunta é:
Tanto a nutrição entérica, os suplementos nutricionais, já percebi que a farmácia comunitária é o melhor local para podermos disponibilizar. Quando falamos em nutrição entérica e parentérica, para o domicílio, para dar continuidade ao utente, se a farmácia comunitária também é um local seguro para disponibilizar. E agradecendo já porque fiquei mesmo com esta dúvida e gostava de que me ajudassem a esclarecer. Muito obrigada. Tenho então a palavra a Sra. Bastonária, ou como entender, dividir que é melhor mais 10 minutos. ser a doutora Graça Ferro a responder e eu poderei depois dar uma outra resposta mais relativamente até às ações que temos vindo a desenvolver nesse sentido, mas para as questões mais técnicas, a doutora Graça Ferro. Em termos de distinção de suplementos nutricionais orais, eles cabem no âmbito da nutrição entérica, ou seja, nutrição entérica é toda a nutrição que é dada por via tubo digestivo. Eles podem ser dados de forma fracionada e existirem como pacotes unidose de 200 ml ou cremes de 125 gramas, a nutrição entérica pode ser dada dessa forma ou pode ser dada de uma forma contínua. Quando estamos a falar numa sonda, estamos a falar numa nutrição entérica, no fundo a nutrição entérica tem estes dois chapéus, pode ser dada por via oral ou pode ser dada por via de sondas ou ostomias, como é o caso das PEGs e sondas nasogástricas. Quando falamos em nutrição parentérica, estamos a falar em nutrientes exclusivamente inseridos por via venosa. Portanto, dentro do chapéu da nutrição entérica temos aquele utente que faz única e exclusivamente uma fórmula e o seu dia é composto apenas as suas necessidades nutricionais por uma fórmula que muitas vezes é a mesma fórmula durante todo o dia, que pode ser dado também em bolos ou seguidamente num sistema de bomba perfusora a cair com um sistema de bomba gota a gota, como acontece com um soro, ou pode ser dado sob a forma de suplementos nutricionais orais, quando o utente ainda faz alimentação e faz mais um complemento da sua alimentação com os suplementos nutricionais orais. Por exemplo, um doente com uma sonda também pode fazer fracionadamente pela sonda estes suplementos nutricionais orais, ou seja, diria que a forma como ele é administrado ou chega ao nosso tubo digestivo é que vai aqui contar a diferença, porque se nós estamos a ingeri-lo pela nossa boca e tendo percepção do nosso aroma, da nossa vontade, do nosso paladar, estamos a falar num utente que tem reação a este suplemento. Quando estamos a falar num doente, por exemplo, nós no Hospital de Viana optamos por só fazer este tipo de nutrição por causa da segurança microbiológica em doentes com sonda e fazemos-lo com suplementos nutricionais orais exclusivamente porque fórmulas de 500 ml têm mais probabilidade de contaminação e de se estragarem se estiverem guardados no frigorífico, usar um pack de cada vez. Portanto, tudo isto entra no mesmo chapéu. Agora, quando é dado por via oral, numa pessoa como nós, imagino que neste momento temos uma doença oncológica e vamos ter que fazer um tratamento em que vamos reduzir drasticamente o apetite e vamos desnutrir, mas que estamos perfeitamente alerta dos nossos sabores e sentidos e do que queremos e de se ficamos mais cheios ou mais enjoados do sabor. Fazemos-lo de toma oral com uma necessidade de também dizermos que gostamos, não gostamos, estamos saturados, mas eles podem ser administrados por via sonda. Não sei se a esclareci. Pronto. Quanto à farmácia comunitária, poder ser um local de dispensa da nutrição entérica, seja ela nos suplementos nutricionais orais ou em fórmulas de 500 ml ou de até de 1 litro, acho que sim, que podem ser um local de dispensa destes produtos. Já a nutrição parentérica tem outras condições, portanto, eu que estava pensado e dizer-vos que fiz parte do grupo de trabalho da norma da DGS, portanto, incluí este grupo de trabalho, o que estava pensado era que esta nutrição teria que sair dos cuidados hospitalares e poderia depois haver laboratórios com unidades compounding de produção desta nutrição, mas necessita de ser refrigerada, precisa de ser manipulada em câmaras de fluxo laminar e, portanto, tem que ter uma atmosfera de conservação que não permite e tem que ter o profissional de saúde que vá periodicamente a casa, porque há um catéter venoso central para manipular, a família é ensinada, mas tem que ter um apoio muito
sistemático em casa também, porque está uma veia puncionada e tem os cuidados de riscos de infecção de catéter, portanto diria que esta de todo pode estar dispensada na farmácia comunitária na realidade atual. Frisar só, como sabem, Portugal com os 4 países de leste que não são comparticipada à nutrição, e sabem isso certamente, e que portanto nos deixa aqui um bocadinho mal esta nossa posição em termos de sermos, com os países de leste, os únicos que não comparticipamos este tipo de nutrição. Sim, se me é permitido, eu poderia dizer que a partir do momento em que se passou a fazer o rastreio do estado nutricional há que dizer que nem todos os hospitais o fazem em todos os serviços, porque a ideia é essa, não é? Que o doente seja rastreado à entrada, mas esses dados têm sido recolhidos e, portanto, desses dados, de alguma maneira, nós podemos inferir quais são as zonas geográficas do país que, de alguma maneira, podem estar a necessitar de mais suporte nutricional, porque têm mais doentes que estão em risco nutricional. Mas também podemos imaginar que o que temos hoje poderá, porventura, ser diferente de anos seguintes ou meses seguintes, consoante tivemos uma maior dimensão do rastreio que se possa fazer. Agora, coisa diferente é em matéria de necessidade de profissionais de saúde, porque as necessidades do suporte nutricional também acabam por entroncar nas necessidades das equipas que sejam vocacionadas para o efeito. E como as senhoras deputadas bem sabem, no que diz respeito à presença de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde, ela é manifestamente insuficiente. Não é a matéria da nossa reunião de hoje, mas acho que também é razão para se poder dizer que sem número suficiente de nutricionistas, nomeadamente nos hospitais, claro que esta matéria também se trata nos cuidados de saúde primários, mas tem um foco muito grande nos hospitais, e com o número de nutricionistas na atualidade é manifestamente, eu não diria impossível, mas é quase uma impossibilidade, e era razão de nós perguntarmos, será que nós estarmos a comparticipar produtos sem termos profissionais em número suficiente para acautelarem uma correta prescrição, será que estamos aí no caminho certo? Porque é preciso nós percebermos que em matéria de prescrição, nutrição entérica e nutrição parentérica, há 2 profissionais que caminham, que são os médicos e os nutricionistas. É quem pode prescrever e quem deve prescrever. Eu atrevia-me a dizer que nutrição entérica é praticamente exclusiva dos nutricionistas, e a nutrição parentérica é feita maioritariamente pelos nutricionistas, mas também, obviamente, pelos médicos. Mas claramente que é razão de ser um ato muito específico dos nutricionistas, que é quem tem conhecimento para o fazer e é quem trabalha com o doente e com a equipa neste sentido. E, portanto, eu acho que a pergunta é inquietante, eu acho que é muito inquietante nós caminharmos para uma comparticipação que deixo aqui presente, que é essa a vontade e o desejo da Ordem dos Nutricionistas, mas como é que nós podemos assegurar que a prescrição é feita com segurança e devidamente e com os profissionais para o efeito, e depois do lado de lá temos uma possibilidade de comparticipação, mas não temos do lado de lá quem a possa fazer e seguir, porque a doutora Graça Ferro lembrava este facto, é que um doente hoje que precisa de determinados produtos, do que quer que seja, não é? A suplementarem a sua dieta ou a nutrição entérica completa, mas a necessidade hoje pode ser porventura diferente daqui por um mês, até porque a doença também evolui, não é? E pode evoluir ou regredir, e portanto essa evolução para pior estado de saúde ou para melhor estado de saúde também faz com que seja necessária. Portanto, são doentes que necessitam de uma proximidade muito grande e não conseguimos imaginar como é que isto se possa fazer como tem que ser feito e como todos os doentes têm direito, porque de facto também estamos a falar, como aqui foi dito e bem, no direito ao acesso a qualidades de saúde. Dizer que
a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a desencadear várias ações de sensibilização, se assim se pode dizer, nesse sentido. Ao longo dos tempos temos vindo a trabalhar nesta questão. Dizer que trabalhámos-la com muita intensidade, quando tínhamos o professor Adalberto Campos Fernandes como Ministro da Saúde e o professor Fernando Araújo como Secretário de Estado da Saúde. Aliás, incluímos eu acho que pela primeira vez, incluímos esta questão como uma questão estruturante para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, na altura preparamos um documento escrito para o efeito, em que, inclusivamente, na altura fizemos um documento numa tentativa de demonstrar o impacto da comparticipação destes produtos. Bom, foi naquela altura. De lá para cá, o que temos feito é várias iniciativas de diálogo com os vários membros do Governo neste sentido, que esta também é exemplo, membros do Governo e na casa de todos nós, e várias iniciativas que fazemos para a nossa classe profissional, com vários seminários, com vários fóruns de discussão, e para fora da classe profissional, porque também temos a noção de quando os assuntos só estão na agenda científica, ficam entre nós, e, portanto, queremos também colocá-los da agenda científica para a agenda política, claramente, mas também para a agenda pública, que também auxilia muito no andamento destes assuntos na agenda política, porque, de facto, é disso que precisamos, de políticas que garantam o acesso a melhores cuidados nutricionais, e nos melhores cuidados nutricionais muitas vezes está o suporte nutricional, e no caso presente do entérico e perentérico. Muito bem, muito obrigada, Sra. Bastonária. Eu penso que temos aqui os esclarecimentos que pretendíamos. Efetivamente, a Sra. Bastonária disse bem, este assunto está na ordem do dia aqui no Parlamento. Acompanharemos com todo o cuidado e com todas as vicissitudes que ele implica, e de nossa parte, mais uma vez, em nome da Comissão de Saúde, agradecer a vossa presença, e certamente nos havemos de voltar a encontrar com estes temas ligados à nutrição. Muito obrigada, mais uma vez.